Não é bom fazermos o que compete aos outros. A intervenção dos instrutores do educandário, no caso de Isa, foi muito justa. Para ajudá-la, tentaram chamar seus familiares à realidade. Os orientadores do plano espiritual fazem muito esse tipo de ajuda, em favor de seus pupilos. Observe, Patrícia, que Isa, mesmo boa, sofreu pela falta de compreensão, de entendimento da desencarnação, algo tão comum para todos. Comigo foi tão diferente. Você não é privilegiada. Aqui está por afinidade, porque é pura de coração, e não por ter sido espírita. Essa frase da Patrícia, né, comigo foi tão diferente, é importante, né, eu achei importante, pela resposta que o companheiro espiritual dá a ela. Você não é privilegiada, está aqui por afinidade. Então, aquela história que a gente acha, às vezes, que a gente é especial, que tem um carinho especial da espiritualidade, do nosso próprio mentor, mesmo ele estando ali para nos acompanhar, a gente não recebe nada diferente do que a gente merece. Nós vamos construindo o nosso futuro através das nossas assertivas, das coisas que a gente vai fazendo, as nossas melhorias, e isso vai gerando mais boa vontade em relação a nós em todo o universo que a gente transita. Então, tudo que a gente faz, que a gente cria, vai nos dar uma possibilidade de ser retribuído por aquele bem, por aquela posição que a gente toma. E é isso que constrói o nosso futuro. Se não fosse boa, sem erros, não teria sido recebida com todo carinho no plano espiritual. Silvio, e volta para aquela questão do pensamento, né? Que a afinidade vem por aí, né? E vem por aquilo que você estava contando ontem também, né? Da percepção do ambiente. Talvez o ambiente esteja o mesmo, as coisas, mas é a tua postura e o teu pensamento, e é a partir dali que você vai se conectar com o que tem de bom naquilo ali, né? Com certeza. Eu imagino, né? Eu não peguei o começo da história, mas deve ter sido uma questão lá na sopa que você contou. Então, ali tem várias coisas, tem os desequilíbrios e tem a compaixão, né? Então, você pode se conectar com o desequilíbrio ou com a compaixão, com a ajuda. Já que você tocou nesse ponto, eu vou contar rapidinho a história para o pessoal que está aqui, que não estava ontem, entender. Na terça-feira, a gente participa de um projeto de sopa para moradores de rua. E na terça-feira, né, no dia lá, no momento da sopa, estava uma confusão, uma irritação, um brigando com o outro, um reclamando do outro. Eu já estava me irritando. E chegou um momento que, sabe aquela hora que você parece que alguém toca o teu ombro assim, ô, calma aí, que eu parei, peraí, eu já estou me irritando com todo mundo, já estou ficando irritado aqui, e fiz uma oração, pedi ajuda, né? E a partir daí, ficou tudo em paz, eu não senti mais irritação, para mim ficou tudo tranquilo. E ontem a gente conversando aqui, aí foi até a partir de uma coisa que a Diva falou, eu refleti, porque eu estava achando, eu rezei, então a espiritualidade chegou ali, acalmou todo mundo. Mas será que não fui eu que mudei minha percepção? Em vez de ficar prestando atenção no que estava desarmonizado, deixei aquilo acontecer do jeito que estava e passei a perceber só o que já estava harmonizado. Quer dizer, como a Ana acabou de falar, a situação não pode, na verdade, nem ter mudado absolutamente nada, mas eu parei de ficar olhando o que eu achava que não estava bem e passei a dar importância só ao que estava bom. E às vezes é isso que acontece, a gente acha que tudo mudou, mas na verdade a gente só parou de olhar para onde estava olhando e passou a olhar para outro lugar. Está aqui porque você fez por merecer. Não sentia o mesmo que Isa, porque o ambiente de seus familiares é de compreensão. Todos buscam no seu lar o aperfeiçoamento que lhes dá a condição de não se perturbarem,
e assim ajudam você. Veja sua mãe. Em vez de chamá-la para junto de si, oferta-lhe flores. Não as colhe ou as leva ao cemitério, mas pensa e as manda. Seu pai, quando você desencarnou, aceitando a realidade, compreendeu o que Jesus disse: até quando vos hei de sofrer. Até quando vos hei de sofrer? Pois mesmo sentindo sua falta, ele não sofreu por você, mas pelos que ficaram e sofreram sua falta sem razão. Ele deu-lhe estímulo e sustentação psicológica. Silvio, Diga. essa parte aqui, eu fico olhando assim, eu acredito muito. A minha base é reencarnatória, eu brinco muito mais assim, que eu falo assim, eu acho que eu sou mais reencarnacionista do que espírita, qualquer coisa. Mas na hora H que a gente perde, eu falo assim, né, nas minhas perdas, é muito doloroso. Eu ainda não, eu fico olhando assim, mesmo que eu compreenda, ainda é muito dolorosa, é muito apego, eu acho que, no meu caso, assim, né? E aí eu vejo isso assim, eu falo assim, depois eu compreendo, tudo bem. Claro que eu tenho flashes de compreensão na hora da dor, vamos dizer assim, mas é muito sofrido quando se perde, assim, sabe? Eu acho que uma mãe, um pai, quando perde um filho e consegue rapidamente entrar nesse processo do pai e da mãe dela, eu acho fantástico, viu? Porque ainda me vejo muito, assim, nossa, de apego bastante. E assim eu vejo outras pessoas também, né? Como que é difícil, né? Passar por isso. Mas, Diva, isso não é uma prerrogativa individual. Acho que todo mundo aqui passa por isso em situações diversas. Por isso a gente está aqui. A gente vive aqui, às vezes, discutindo leis que são, a gente pode até dizer, claras e óbvias para quem está lá. A gente até entende, aceita, mas na hora. A gente conversou até isso ontem também, antes de começar. Na hora do vamos ver, sempre parece diferente para a gente. Sempre tem um senão, um porquê. Eu acho que isso faz parte de todos nós, senão a gente não estaria aqui. Já que isso aqui, como você mesmo lembrou, uma escola para aprendizado, a gente está aqui para vencer aquele problema de matemática que a gente resolve, mas sempre fica angustiado com aquilo, toda vez que cai na prova. É mais ou menos, eu vejo mais ou menos assim. Tem muita coisa que a gente até entende, aceita, mas quando acontece com a gente coça a cabeça e aí já parece que não aceita tanto. Eu acho que isso acontece com todo mundo em situações diferentes, não só em relação à perda de familiares. Por mais que a gente entenda, por mais que a gente saiba que vai reencarnar, qualquer um aqui, se perder um filho, quando a mãe ou o pai desencarna, fica angustiado e naquele momento da dor maior, eu creio que até esqueça tudo que a gente acha que sabe, acha que compreende e chora e às vezes vai se desesperar, porque faz isso, e somos nós. A gente não pode ser diferente disso. Porque se a gente fosse diferente disso, a gente estava em outra posição nesse tabuleiro de xadrez. Não estava na que a gente está agora. Então, isso não é uma coisa que eu acho estranha, nem que eu acho que deva ser combatida. Eu acho que isso é natural. E um dia, talvez, a gente chegue a esse ponto desse bate-papo aqui do Maurício com a Patrícia. Deus queira que para todos aqui seja mais breve do que mais longevo essa consciência, mas por enquanto a gente tem o que tem, é aquilo que a gente tem. E vamos acertar e vamos. Não é nem dizer que a gente vai acertar, às vezes vai acertar, às vezes vai acertar menos, mas agora voltando ao que a Ana lembrou, a espiral do Paulo. Ela volta lá embaixo, mas não exatamente até o mesmo ponto. E vai seguindo.
E eu imagino que aqui é um romance, né? Então, que eles estão colocando o ideal, não é uma descrição Sim. da realidade, né? Eu imagino. Eu acho que usa alguns fatores para ensinar a gente, mas talvez seja a forma que eles ensinam de como para a gente reagir, né? Porque tem várias coisas que são muito difíceis da gente até acreditar que acontece mesmo, né? Mas são como sugestões, eu imagino. Não, eu penso muito assim também. Às vezes eu vejo pessoas discutindo, não, mas isso não pode ser assim. É exatamente esse meu pensamento. Eles colocam um ideal a ser atingido. Eles não estão realmente dizendo que a gente tem que cumprir aquilo agora, nesse momento que a gente acabou de ler, viu o que é, vamos fazer assim a partir de hoje. A literatura espírita tem muito isso, ela coloca uma coisa que é o ideal a ser atingido. E muitas vezes eu vejo pessoas discutindo que aquele ideal não é possível agora. Eu creio que eles sabem que agora não é possível para a gente fazer isso. Eles só lembram, ó, você tem que correr a maratona. Eu sei que você ainda nem deu a largada, mas você tem que correr a maratona, tá? Aí as pessoas, não, mas eu não vou conseguir, que eu vou cansar, vai doer minha perna, não vou conseguir respirar. Eu acho que nada do que eles dizem, nenhuma informação que eles passam, nenhuma até cobrança que eles possam fazer, eles esperam que a gente vá dormir e acorde no dia seguinte, estou pronto. A gente é que coloca isso na nossa cabeça e fica reclamando que é impossível, que não é assim, que não pode ser assim. Isso é coisa de cada um de nós. Uhum. Outra coisa que eu acho interessante nessa parte do texto é quando ela falou mais atrás, né, da semana passada, de não chamar as pessoas, né, de não chamar. Voltando aqui um pouquinho, na minha família, a gente eu não conheci, porque era uma pessoa muito, muito gerações antes de mim, em que todo mundo falava assim, olha, se você rezar para Policena, no caso, Policena Mascarenhas, que é a da família, você encontra uma coisa que está perdida. E assim, passou várias gerações. Perdeu alguma coisa? Reza para Policena. Aí, quando eu vi isso daí, eu falei, meu Deus do céu, Coitado da coitadinha da Policena. Coitadinha da Policena. Gerações e gerações, todas rezando para Policena quando perde. Tipo assim, perdeu alguma coisa, né? Essa coisa toda. E aí eu imaginando isso, né? Eu lembrei da Policena, óbvio, e de tantas outras vezes que a gente chama mãe, que a gente chama pai, que a gente chama pessoas, né? Para nos ajudar no momento que a gente está vivendo aqui e que eles falam, né, que não se deve, né, ficar chamando, né, porque às vezes pode angustiá-los, né, na impossibilidade deles nos ajudarem, né. E esse aspecto, se a gente deixar o mundo espiritual do lado de lá e pensar só aqui, se tem alguém que demanda demais a gente começa a se incomodar. Isso aqui, onde é que está isso aqui? Cadê não sei o quê? Me ajuda a procurar isso aqui. Aqui na Terra, só com os encarnados. Nessa situação, se você é muito demandado, você começa, a partir de um certo momento, se incomodar com aquilo. Imagina quem está do lado de lá, que já tem outras preocupações para resolver, para tentar entender, ainda tendo, no caso da pobre Policema, tendo que deixar o que ela estava tentando resolver lá para vir procurar um brinco perdido. Verdade. Agora eu me toquei. Né? Eu tenho uma dúvida. E quando você começa a pensar em alguém, tipo, por exemplo, a nossa tia, ela adorava vir aqui e ficar assistindo os tucanos. Então, toda vez que eu vejo o tucano, eu penso, Nina, olha o seu tucano aí. Isso o quê? Atrapalha ela também? Não, aí você está colocando uma situação diferente. Você não está chamando, você não está se lamentando por ela. É uma lembrança, eu acho até positiva, né? Uma coisa bonita que ela gostava. Eu acho que fica mesmo no mesmo patamar das flores da mãe da Isso, eu também Patrícia. achava isso, das flores.
Que ela sabe que ela gostava, então ela plasma as flores, ela oferece as flores para ela. Você oferece uma visão que ela achava linda para ela. Para mim é assim, o mesmo patamar das flores da mãe da Patrícia. O que ele está falando aqui de Perto é diferente, aquela pessoa que sofre e sofre, aí joga esse sofrimento em cima do espírito que desencarnou, achando que ele está sofrendo também, que fica angustiado, que chama ele de volta, que não quer que ele parta. E isso que acho que angustia, mas você ter boas lembranças de coisas que faziam esse espírito feliz e compartilhar, poxa, eu acho que deve ser muito bacana. Eu imagino que é aquela afinidade de novo, né? Se o que você está sentindo é amor, é uma coisa boa, vai ser bom para eles. Se é dor, sofrimento, vai ser ruim, né? Puxa para a sombra. Okay. Agora, a mãe deve ser um negócio mais complicado, né, também. Porque quando a mãe desencarna, filho geralmente está com dor, a primeira coisa, ai, minha mãe. Aí eu já pensou, a mãe deve sofrer um pouquinho a mais dessa história, porque filho, assim, é interessante, né? Porque a tendência da hora que a gente está, né, alguns casos, né? A gente está sentindo uma dor, alguma coisa, a primeira pessoa que a gente lembra do socorro é a mãe, né? Ai, minha mãe aqui, ai. E, de repente, eu falei assim, agora, nossa, coitada da minha mãe também, né? Que às vezes a gente pensa, né, na hora da dor, assim, porque ela era que passava, né, os remédios, essa coisa toda, né? Normalmente ela faz tudo, né? A famosa frase, né? Mãe! Sabe que eu estava pensando nisso, mas eu também, sei lá, pode ser viagem minha, mas eu pensei que se é uma habilidade da pessoa, ela não sofre. O que eu entendi do que ela colocou ali é que pedia coisas que não estavam na alçada dela. Então, se de repente, tipo, sei lá, o Silvio é médico e tem um professor que faleceu. Quando ele está com uma dúvida lá e se conecta com esse professor, talvez ele traga uma informação dele. Da mãe, deve ter uma coisa assim também, né? Quando você tem uma dúvida, vem, mas sempre eu acho que tendo em mente essa questão de ser por sofrimento, por saudade, por dor ou por amor, né? Sei lá, pode ser uma viagem, né? Não, eu acho que com certeza, né? Não vou dizer com certeza não, que seria arrogância, mas acho que é uma grande possibilidade, né? Pelo que a gente vê tudo, né? A qualidade do sentimento que a gente impregna, né? O nosso chamado é o que faz essa desarmonia ou que as coisas se ajeitem, né? Acho que tem totalmente, o que você falou, acho que tem totalmente a ver, né? Vai depender muito do que a gente carrega de emoção aquele momento. Se for uma emoção de tristeza, de desespero, vai levar a desespero. Mas se for amor, de alegria, deve levar amor e alegria, né? Maurício silenciou. Sim, era verdade. Meu pai me sustentava. Recebia diariamente seus recados e preces. Patrícia, alegre-se, a vida é linda. Seja feliz, estamos bem, não se preocupe conosco. Faça o que os amigos lhe têm orientado. Voltando ao que ele está falando, é muito difícil você encontrar um pai e fazer esse tipo de oração para uma filha que tinha 19 anos e desencarnou de forma súbita. Quer dizer, é mal o que a gente estava comentando antes. Isso é o ideal. Tá? Você está num nível que perca um filho e ore, converse com ele nesses termos, mostra um equilíbrio, uma elevação já enorme, mesmo estando encarnado. Mas isso é aquela coisa, caminhando por ideal que a gente tem que alcançar. Todo mundo vai fazer isso? Pô, eu conheço, sei lá, não vou dizer ninguém, mas quase ninguém que num momento de dor, recém-desencarnado um filho, tivesse esse equilíbrio.
Mas é o que ele está falando aqui. Se você fizer isso, a situação para você e para o seu filho desencarnado vai ser muito melhor. Mas é como a gente sempre lembrou, isso são coisas que eles colocam de ideal, para a gente trabalhar para chegar lá. Não que a gente seja obrigado a, já que aprendeu isso, a partir de hoje, cumprir 100% o que está dito. Para nós ainda é impossível fazer assim. Eu imagino como uma ampliação de consciência, né? Existe essa possibilidade. Até é como no dia a dia da gente. A gente sabe que perder o controle, sentir raiva, xingar, não é legal. Mas às vezes acontece. Só que como a gente tem consciência de que não é legal, a gente pensa, nossa, volta para cá. Eu imagino numa situação dessa que quando a pessoa está em sofrimento e ela toma essa consciência, ela desfaz na hora, né? Não que vai ser assim o tempo todo, mas ela caiu no sofrimento, pensa nisso, em mandar uma vibração boa. Eu vejo como uma ampliação de consciência e uma... Antes de ler isso, eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Uma pessoa desencarnada, a gente mandar flores ou fazer, ou dizer isso, né? Seja feliz, aí é bom, né? Confia. Vamos tentar. Achava e acho meu pai o máximo, prudente e sábio, e agora seguia suas instruções. Maurício, quero trabalhar. E o fará. Logo que iniciar o curso de conhecimento do plano espiritual, você irá fazê-lo. Esse curso é realizado de 2 modos. Em período maior para os que não têm conhecimento do plano espiritual e em período menor para os que os têm. Você fará o de período mais curto. Irá gostar muito, mas enquanto espera, deseja fazer algo? Bem, vamos ver. O que quer fazer? Quando desencarnou, fazia 2 cursos na faculdade, Ciências e Matemática, como também lecionava para infantes. Quer lecionar, dar aulas? Lecionar aqui? Você acha que só pelo simples fato de desencarnar se sabe de tudo? Quem era analfabeto quando encarnado, desencarna e continua sendo. Isso é fantástico. Se em outras encarnações passadas sabia, não se recorda quando desencarna? Nem sempre. Se em outras encarnações teve conhecimentos e na última foi analfabeto, poderá recordar, mas essa lembrança poderá ser acompanhada de outras que talvez não lhe sejam convenientes no momento. E isso é bem interessante, né? Porque essa ideia de que você desencarna, toda a tua memória volta e tu passa a ter todas as prerrogativas diferentes. Eles falam muito quando você encarna, coloca um véu para você não lembrar de certas coisas. Mas não quer dizer que quando a gente desencarna, tira o véu e a gente tem acesso a todas as nossas memórias, nossas vidas passadas também não. E isso é uma coisa bem interessante de se pensar, né? Que mesmo no mundo espiritual ainda existem reminiscências passadas que ainda precisarão ser trabalhadas, que não convém que elas brotem na nosso pensamento de qualquer jeito. E mesmo capacidades que a gente tem, ainda pela influência da nossa última vida, elas podem não se manifestar imediatamente pelo simples fato da gente ter desencarnado. Então, essa coisa do analfabeto é bem interessante nesse sentido. A gente saber que a gente pode já ter conhecido muitas coisas, ter conhecimentos variados, mas não quer dizer que a gente vai acessar livremente todos eles quando cada um de nós desencarnar, não. Vai depender das condições que a gente vai desencarnar, como a gente vai chegar lá, como a gente vai se equilibrar ou não enquanto retorna para o mundo espiritual. Então, tem muitos fatores que influenciam isso. É uma coisa que a gente tem que começar a pensar, né? Morreu, desencarnou, chegou no mundo espiritual, se eu era o gênio, vou voltar a ser gênio.
Não é assim que funciona, não. Pelos que eles estão mostrando aqui, já era mais ou menos meu entendimento também. Acho que é no livro Nosso Lar que conta de uns espíritos que queriam ir para uma colônia mais avançada, e daí eles mostram, né? Olha o que você fez, por isso que está aqui, tem que continuar aqui. Então, mesmo espíritos avançados que se acham num nível de mudar, não recordam de tudo, né? Eu pensei justamente nisso, né? Quando o Silvio falou dos gênios, eu só imaginei assim, e se eu fiz muita coisa errada? Será que eu quero lembrar disso tão imediato? Eu ainda não estou preparada, não. Eu quero ir aos poucos, me lembrando das coisas erradas. Eu fiquei imaginando isso.